Nesta aula, vamos falar sobre jornada de trabalho. Bom, a legislação pertinente à jornada de trabalho, ela está na CLT a partir do artigo 57, entre os artigos 57 até aproximadamente os artigos 75. Porém, nós também possuímos legislações complementares sobre a jornada de trabalho. Bom, vamos fazer uma rápida demonstração de como você pode localizar esses artigos na CLT. Vou fazer então um compartilhamento de tela com vocês. Então, abra o seu navegador de internet. Aqui no meu navegador, a melhor forma de procurar uma legislação é através do Google. Então, vou colocar aqui, por exemplo, CLT. Eu sempre aconselho os alunos irem para a legislação mãe, ou seja, Planalto, Presidência, Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Você sempre vai encontrar outros sites, blogs. Então, aqui você tem guia trabalhista, tem aqui também dentro da biblioteca do Senado, mas eu sempre aconselho você ir para o site do Planalto. Então, aqui, planalto.gov.br, clico aqui na consolidação das leis trabalhistas e já vem aqui o Decreto-Lei 5.452, que é a legislação mãe, é a CLT lá de 1943, tá aqui, lá de 1943. Porém, ela foi atualizada de acordo com a legislação 12.619 de 2012, nós tivemos algumas alterações na CLT, nós tivemos a reforma trabalhista, que é a 13.015 de 2014. Como eu citei, então, nós vamos consultar a partir do artigo 57. Só trazendo aqui uma informação de conhecimentos gerais, para quem não está acostumada a fazer consulta de legislações, repara que logo aqui no inciso 2º, ele está riscado. Então, na legislação que você sempre consulta no Planalto, Receita Federal, Presidência, vai ter o texto original, porém, o que já foi alterado vai estar subscrito, como nesse caso. Quer dizer que esse inciso 2º aqui, ele já foi alterado. Aí, logo abaixo dele, esse aqui é o texto original, e logo abaixo, no inciso 2º, vem o texto em vigor, e logo após tá, redação dada pela Lei 13.464 de 2017. Então, houve uma alteração, que foi a MP que nós tivemos em 2017, que foi convertida em lei, que trouxe alteração na CLT, e o que está em vigor é esse inciso de acordo com essa redação de 2017. Essa aqui superior, era original e ela foi revogada. Então, sempre que você consultar, tem que se atentar para esses casos, Aqui no caso, nesse artigo 4º, inciso 2º, nós tivemos algumas inclusões no texto. Aí ele fala, que esse item foi incluído de acordo com a Lei 467 de 2017, que está em vigência, ok? Bom, olhando então aqui no artigo 57, o capítulo 2, que fala sobre duração de trabalho, aqui é a jornada de trabalho, traz as disposições preliminares. Então, aqui ele fala no artigo 57, os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes no capítulo 1º do título 3º. Então, aqui na seção 2, fala sobre jornada de trabalho. Então, tudo que nós vamos falar aqui está descrito aqui, tá? Então, aconselho até durante a aula você ir fazendo algo paralelo. Só como uma dica aqui, eu costumo compartilhar telas.
Então, ou seja, diminuir, vou ver se dá para fazer isso aqui, caso não altere a nossa gravação. Eu venho aqui, eu diminuo, ó. Então, eu coloco o tamanho que eu quero, não vai dar para fazer exatamente, tá? Mas aí vocês vão receber esse slide em PDF, aí você diminui o slide aqui também, ou diminui a gravação, né? A tela do seu YouTube, você diminui, coloca meio a meio e você pode ir consultando de acordo com a CLT, ok? Bom, vou voltar lá para o slide, não é simplesmente clicar aqui para não alterar a gravação. Vou voltar lá para o slide, só um momentinho. Não dá para eu fazer a gravação compartilhando as duas, tá? Senão eu faria as duas juntas. Bom, voltei aqui para a gravação do slide, dando seguimento. O que é a jornada de trabalho? Considera-se jornada, né, de trabalho, ou seja, considera-se como o serviço efetivo o período que o empregado está à disposição, esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposições especiais expressamente consignada no artigo 4º da CLT. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse artigo 4º da CLT? Vou voltar lá na minha CLT, um momentinho. Bom, estou aqui, então, no artigo 4º, o que diz, ó, considera-se como serviço efetivo o período, como eu disse agora há pouco, o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo as disposições especiais expressamente consignadas. Aí, no inciso 1º, ele diz: computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar ou por motivo de acidente de trabalho. O que ele está querendo dizer aqui com isso? Que durante o tempo que o funcionário estiver afastado, mas uma vez que ele está prestando serviço militar ou ele esteja afastado por acidente de trabalho, será computado o tempo como contagem de serviço, né? Então, para efeitos rescisórios, tudo, contará normalmente o tempo em que ele estava afastado. Aí ele diz no inciso 2º que, por não ser considerado tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto lá no inciso 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Ele está querendo dizer que não vai ser computado como trabalho, por exemplo, se você chegar mais cedo. Você chegou mais cedo, 15 minutos, alguns escritórios, algumas empresas permitem que você chegue mais cedo e tomem café da manhã. É uma prática muito comum, onde fala assim, olha, se você chegar meia hora mais cedo, a gente serve um café da manhã. Esse tempo não é computado como trabalho, porque você não está exercendo a sua atividade. É isso que ele está querendo dizer, tá? Aí ele fala aqui, entre outras, práticas religiosas, descanso. Então, toda vez que nós citamos que o tempo de descanso, o tempo que você está almoçando, o tempo que você tem ali de intervalo de 1 hora durante o dia, ele não é considerado, ele não é computado como uma atividade exercida, tá? Lazer, estudo, ó, alimentação, atividades de relacionamento social. Então, a empresa vai fazer um jantar em comemoração a metas obtidas. Esse tempo, você não está à disposição da empresa, você está num horário de relacionamento social, um horário de lazer, mas você não está à disposição da empresa.
Troca de roupa, é muito comum nos lugares onde ocorra a troca de uniforme, que eles peçam que você chegue com 10, 15 minutos de antecedência, que o horário que você está fazendo a troca do seu uniforme, você não está a serviço da empresa. Tá? Para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da entrada e da saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico. No ato da gravação dessa aula, estava tramitando pelo Congresso a MP 881, que dentre algumas alterações na legislação, ele prevê também o quê? A alteração de 10 para 20 trabalhadores, a obrigatoriedade do registro manual. Então, até o momento da gravação dessa aula, a legislação previa que a obrigatoriedade era para os estabelecimentos acima de 10 funcionários, ok? Porém, qualquer alteração, eu vou estar alterando esse slide no futuro, ok? Porém, a empresa ela pode escolher se ela quer o registro manual, mecânico ou eletrônico. Tá? Até fazendo aqui um encontro de informações com o e-social, essa informação não vai no e-social, ou seja, o ponto, o controle de ponto não integra o e-social. Porém, nas tabelas, pergunta-se qual é o tipo de ponto do empregador. Se é manual, se é mecânico ou se é eletrônico. Essa é uma das informações que deixarão de integrar o e-social no futuro. Até o momento da gravação dessa aula, essa informação era contida das tabelas do e-social. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará explicitamente na ficha ou papeleta em seu poder. Então, para aqueles trabalhos, aqueles empregados que trabalham fora da empresa, é necessário, então, que haja essa informação. Fazendo mais uma integração com a social também, na ficha do trabalhador, ou seja, no cadastro do trabalhador no e-social, essa informação é de suma importância, se o trabalho dele é interno ou externo. O empregador que optar pelo ponto eletrônico deverá atender às normas da portaria 1510, lá de 2019, que traz as regras quanto à utilização do ponto eletrônico. Lembrando que uma dessas regras é exatamente a obrigatoriedade da máquina, ou seja, do portão eletrônico, ele fazer a impressão do ponto no momento em que o funcionário passa o ponto. Então, aquele papelzinho amarelinho que sai, parecendo com de débito, de maquininha, né? Ele é obrigatório. Tá? Outra prática também é que ao final do mês seja impresso um espelho do ponto e o funcionário assine. Aproveitando, esses dias eu recebi uma pergunta de uma aluna, onde ela me perguntava exatamente se era obrigatório a assinatura do funcionário no espelho de ponto. Lembrando que isso é um documento. Então, assim como o funcionário assina o cartão de ponto, é necessário também a impressão e a assinatura do funcionário no espelho de ponto, pois é o documento que você tem da jornada de trabalho mensal cumprida por esse funcionário. Não são abrangidos pelo regime de controle de jornada de trabalho aqueles empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, como, por exemplo, os gerentes e diretores, aqueles que a gente chama de cargo de confiança. Lembrando que, da mesma forma que esses gerentes e diretores, eles não têm um controle de ponto, eles também não recebem horas extras. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá a 8 horas diárias,
desde que não seja fixado expressamente outro limite. A CLT, ela prevê uma jornada de até 8 horas diárias, podendo essa hora, né, esse limite de hora, ela não pode exceder a 10 horas diárias. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto, não excedentes a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários, conforme o artigo 58 da CLT. O que quer dizer isso? Que há uma tolerância, seja na entrada ou na saída, né, uma saída antecipada ou uma saída postergada também de 5 minutos. Porém, essa tolerância de 5 minutos não pode ultrapassar a 10 limites diários. Quer dizer isso, então, na entrada, você tem o limite aí de 5 minutos, tanto para mais quanto para menos, e a mesma coisa na saída. Porém, esses dias em sala de aula me perguntaram, e no caso do intervalo do almoço? Lembrando que a tolerância, ela é de 5 minutos, podendo ser utilizada ou na entrada, ou no intervalo, ou na saída. O que não pode acontecer é exceder a 10 minutos diários. Ou seja, uma vez que você tem uma tolerância de 5 minutos e você tem 2 entradas e 2 saídas, o limite não é de 20 minutos, e sim de 10 minutos dia. 5 minutos seja na entrada ou na saída. A duração do trabalho normal, vamos dizer, a prática normal de trabalho, ela não pode ser superior a 8 horas diárias, o que resulta em 44 horas semanais. Facultada, então, ou seja, exceto em casos da compensação de horários e a redução da jornada, mediante um acordo, ou seja, um acordo ou a convenção coletiva do trabalho. Exemplo, a jornada, ela resulta em 8 horas semanais, 44 horas diárias. Se o funcionário trabalha de segunda até sábado, isso resulta em 6 horas diárias. Porém, se o funcionário trabalha de segunda a sexta, num limite de 8 horas, aí sobra 4 horas para o sábado. Porém, mediante um acordo, seja com o funcionário ou os funcionários de forma geral, ou até mesmo permitido em convenção coletiva, essas 4 horas resultantes, elas podem ser compensadas durante a semana, o que resulta em 48 minutos diários. Por isso que é muito comum e prática em muitos escritórios a jornada ser de 8 horas e 48 minutos. Por quê? Esses 48 minutos refere-se à compensação do sábado, tá? A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, ou seja, excedentes, em número não excedentes de 2 horas, mediante um acordo escrito entre empregado e empregador ou mediante o contrato coletivo de trabalho. Lembra que nós falamos do contrato? É extremamente importante que uma das cláusulas do contrato já seja essa permissão de trabalho extraordinário. É muito comum em algumas empresas os funcionários perguntarem: eu sou obrigado a fazer hora extra? Não, você não é obrigado a fazer hora extra, porém vamos dizer assim, uma boa prática. Ou seja, um comum acordo com um funcionário. Isso vai também muito da relação entre empregado e empregador. É muito comum usar a expressão uma mão lava a outra, porque nós vamos ver alguns casos que não é permitida, não é abonada uma determinada falta. Então, dependendo do acordo, dependendo do bom relacionamento que você tem com o seu empregador, ele também não desconta, mas também quando ele precisa de você, você faz a hora extra, tá? Por isso que é também prática em muitas empresas o banco de horas, exatamente para esse controle de horas a débitos e horas a créditos.
Porém, a legislação, ela prevê um limite de, no máximo, 2 horas extras diárias, aonde a jornada completa não pode exceder a 10 horas. Como eu citei agora há pouco, pode ser uma boa prática a utilização do banco de horas. Porém, a CLT ela previa no artigo 59 que esse acordo de banco de horas ele deveria ser aplicado de acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho. Já na reforma trabalhista, eu costumo dizer, se não houver um acordo prático descrito na Convenção Coletiva, a reforma trabalhista ela prevê que esse acordo poderá ser entre empregado e empregador, tá? Lembrando que o banco de horas ele não pode ultrapassar a 6 meses. Isso quer dizer que ele precisa ser zerado em 6 meses, seja da forma remunerativa, ou seja, pecúnia, pagamento, ou na forma de compensação dessas horas. Muitos escritórios costumam levantar semestralmente quais são os feriados, se há feriados pontes, se o escritório vai compensar ou não, se ele vai fechar no feriado ponte e, em muitos dos casos, utilizar o banco de horas para controle dessas horas. A remuneração desse serviço extraordinário, o pagamento dele não poderá ser inferior a 50% do valor da hora trabalhada, tá? No caso de convenções coletivas, ela também poderá determinar outros valores, porém, nenhuma hora extra poderá ser paga com valor inferior ao acréscimo de 50% do valor da hora. Porém, algumas categorias prevêem 100%, 120%, 150%, 75%. Isso vai muito da categoria, vai muito do acordo e até mesmo pode ser um acordo, uma vez que não esteja descrito na convenção coletiva, poderá ser um acordo também entre empregado e empregador. Há as ausências ao trabalho que são consideradas legais, devidamente comprovadas conforme o artigo 473 da CLT. Vamos dar uma olhadinha quais são essas ausências consideradas legais? Bom, primeiro, até 2 dias consecutivos em casos de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada como dependente. Bom, o que quer dizer isso? O que é esse ascendente ou descendente? Então, quais são os parentes que, em caso de falecimento, pode ser abonado? Então, pai, mãe, filho, filha, avós, cônjuge, né? Cônjuge, esqueci de alguém? Irmãos e irmãs, somente, tá? Primo, tio, sogro não são abonados por lei. Nós temos aí, então, até 2 dias consecutivos a partir... Nós temos 2 dias consecutivos a partir da data do falecimento. É necessário ser comprovada através de atestado de óbito. Nós temos também 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Lembramos que no caso de casamento, a data é a data do casamento no cartório e não a data do casamento, no caso do casamento religioso. Então, é muito comum algumas pessoas casarem no sábado. Conta a partir do sábado. Então, você já não vai trabalhar no sábado. Então, sábado, domingo, segunda, a pessoa retorna na terça-feira. Esse tipo de ausência é considerada licença gala e, em caso de falecimento, é considerada a licença nojo. Essas 2 ausências, elas já há alguns anos estão sendo pleiteadas. Há um projeto de lei alterando essa data, alterando esse limite de faltas
de 2,3 para 7. Porém, ela ainda está para ser votada, tá? Nós temos a ausência legal de 5 dias em caso de nascimento do filho. Esse é o que nós chamamos de licença paternidade, tá? Mas agora não é chamada de licença paternidade. E sim, no caso, 5 dias é para o cônjuge, tá? Essa ausência, ela é para casos também de registro, acompanhamento. Ela também está sendo tramitada no Congresso um projeto de lei para que possa aumentar essa ausência. Lembrando que nós estamos na era onde você tem funções e trabalhos compartilhados entre esposa e marido. Em caso de falecimento do cônjuge, da esposa, no caso, o marido, ele assume a licença à maternidade. Nós temos a ausência de 1 dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, até 2 dias consecutivos ou não, para fim de se alistar. Ou seja, aqui no caso a gente não está falando de alistamento militar, e sim de alistamento eleitoral. Então, ou seja, quando o empregado vai tirar o seu título de eleitor. Essa prática já não é muito comum a partir do momento que muitos cartórios fazem plantões aos sábados. Em algumas localidades, por exemplo, a gente tem em algumas localidades, por exemplo, nós temos o serviço eleitoral empregado até mesmo no poupa-tempo. Então, porém, quando você não tem essa situação, o funcionário tem o direito de se ausentar para que ele possa tirar o título de eleitor. Nós temos outras ausências legais, como, por exemplo, o período em que o empregado estiver à disposição do serviço militar. E, no caso, não seria somente o serviço militar. Serviço militar, seja ele se alistando na Marinha, Aeronáutica ou, no caso, o militar. Vou fazer um parênteses nesse caso, porque aqui na minha região, por exemplo, o serviço militar, ele é exigido através do tiro de guerra. E no caso, o tiro de guerra, ele não tem a necessidade do jovem que está cumprindo o serviço militar ficar o dia inteiro. Ele exerce, ele cumpre essa exigência não de forma integral, não no período integral, e sim apenas parte do dia. Então, em alguns casos, é possível que o tempo que ele estiver no cumprimento das atividades militares, ele tenha o tempo abonado. Mas é muito comum o funcionário voltar e trabalhar por meio período, exceto nos dias em que ele estiver de plantão, aonde há necessidade dele também se ausentar. Então, ele faz ali um cumprimento de dupla jornada. Já no caso daquelas localidades onde esse funcionário ele cumpre de forma integral, aí sim, no caso, ele fica afastado por inteiro, ok? Outra ausência que nós temos é voltada aos dias em que o empregado estiver realizando provas de vestibular. Lembrando que no caso das provas vestibulares, não se aplicam somente para a graduação. Ou você pode estar prestando uma prova vestibular para ingresso de um mestrado, para ingresso de uma pós-graduação, ingresso de um doutorado. Então, ele não fala que é o vestibular para a graduação, fala apenas que era exame vestibular. Nós temos aqui outras ausências, como, por exemplo, o tempo que se fizer necessário quando o empregado tiver que comparecer em juízo. Em muitos casos, ele está como testemunha.
o tempo que durar o julgamento, ele tem esse tempo abonado. Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante sindical, estiver participando de reuniões oficiais do sindicato. Em caso de convocação da Justiça Eleitoral, você pode estar pensando, mas geralmente a votação ocorre de domingo. Sim, quando ele está servindo, ele ganha 2 dias por ter trabalhado o domingo, tá? Por isso também que ele ganha 2 dias, porque a convocação, a realização do trabalho é no domingo. Porém, já há alguns anos já que nós temos o treinamento. Como hoje, muitas situações são 100% já digitais, agora a gente está tendo a troca das urnas para a biometria, então aquelas pessoas que fazem parte do processo de votação, elas passam por treinamento. Então, também em caso de treinamento, ela tem o seu tempo abonado. Em caso de doenças, porém, nós temos que fazer um aspas no caso de doença. Por quê? Quando a gente fala em caso de doença, a gente está levando em consideração que o funcionário ele não pode ir trabalhar. Por quê? Porque ou é uma doença infecto-contagiosa, então ele está impossibilitado de trabalhar em virtude da sua doença. Isso é abonado pelo médico, ok? Porém, é muito comum o funcionário falar assim, eu cheguei mais tarde porque eu fui no médico. Eu cheguei mais tarde porque eu fui no dentista. Então, nesse caso, não fala-se de doença. Nesse caso, nós não estamos citando doença, nós estamos citando algo que é preventivo. E a legislação, ela não abona o preventivo, né? Então, isso vai da comunicação e do tratamento, do relacionamento entre empregado e empregador. Então, isso tem que ficar muito esperto com isso, porque eu vejo muitas pessoas que ficam revoltadas porque não foi abonado. Então, fica a escolha do empregador se ele vai considerar isso ou não. Além das ausências previstas na legislação, nós temos algumas ausências que elas estão em convenção coletiva do trabalho e poderá enumerar outras faltas, como a que eu acabei de citar em caso de consultas preventivas e não exatamente casos de doenças. Então, lembre-se sempre que a convenção coletiva da categoria, ela precisa ser analisada. O intervalo entre uma jornada e outra, ela não poderá ser no mínimo de 11 horas. O que isso quer dizer? Entre uma jornada e outra, né? Ele não fala entre um dia e o outro, ele fala, saí, fui embora, acabou a minha jornada, entre uma jornada e outra, o tempo não poderá ser inferior a 11 horas. Fazendo outro aspas aqui, a gente não está falando de jornada de intrajornada. Então, por exemplo, eu trabalhei num local onde eu trabalhava 4 horas de manhã e eu ia para casa, tinha um intervalo de 4 horas, não era intervalo de descanso, e eu voltava à noite e exercia a minha jornada novamente. Então, ou seja, a minha jornada, ela não excedia a 8 horas, mas eu tinha 2 jornadas durante o dia. Então, a jornada da manhã, o intervalo da manhã e da noite, ela não tem necessidade de ser 11 horas. Por quê? Eu não fiz uma jornada inteira ainda. É isso que a gente chama intrajornada. E esse intervalo que foi feito não é intervalo de almoço, tá? Então, a legislação prevê que o intervalo de alimentação, de descanso, ele varia de 1 a 2 horas. Então, nesse caso, não era almoço, era simplesmente uma jornada pela manhã e outra jornada à noite, ok? Será assegurado todo o tempo empregado um descanso de 24 horas. Quer dizer isso? Que o empregado, ele tem direito
a um descanso semanal de 24 horas consecutivas, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo. A gente está falando aí trabalho de quem trabalha plantonista, quem trabalha em escalas, que eles têm legislações próprias nesse caso. Então, é o caso, por exemplo, de quem trabalha 6 por 1. Então, trabalha 6 dias consecutivos e folga 1. A questão é que deve haver, após 6 dias consecutivos de trabalho, um intervalo de um dia de 24 horas, tá? A legislação também, ela prevê que uma vez que essas pessoas que trabalham em horários escalonados, plantonistas, que pelo menos um domingo, né, que uma das folgas do mês recaia no domingo. Nesses serviços que exijam trabalhos aos domingos, é estabelecida uma escala. Então, quando a gente fala sobre isso, muita gente acha que é apenas administrativamente. Não, é legal, ou seja, está amparado por lei. Eu não posso chegar para o empregado na sexta-feira, ao final do dia, e dizer que ele vai folgar no domingo. Então, é necessário que seja fixada em local para os funcionários, em local interno, não precisa ser em local público, tá? A escala de revezamento mensal, né? Então, ou seja, no início do mês, essa escala já deve ser organizada e afixada num local sujeito à fiscalização. Qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, como eu já citei anteriormente. Então, para aqueles trabalhos que sejam superiores à jornada diária de 6 horas, é obrigatório no mínimo um intervalo de 1 hora. Uma vez que a jornada diária não exceda, não seja superior a 6 horas, deve ser concedido um intervalo de 15 minutos, desde que também esse trabalho ultrapasse a 4. Então, ou seja, no mínimo 4 horas, no máximo 6 horas. Deve ser concedido um intervalo de 15 minutos. Para aquelas jornadas de 4 horas diárias, ela não prevê um intervalo de descanso. Os intervalos de descansos não serão computados durante a duração do trabalho, ou seja, eles não são remunerados. Então, se você perceber, você trabalha, quem tem uma jornada de 8 horas diária e 1 hora de intervalo, ele tem uma jornada de 9 horas, sendo 8 de jornadas de trabalho e 1 de descanso. Essa hora de descanso, esse intervalo, ele não é remunerado, como a gente citou lá no início da aula. Lembrando que a reforma trabalhista, ela trouxe uma flexibilização do horário do intervalo. Ou seja, vamos dizer que hoje você tem uma prova e precisa sair meia hora mais cedo. Você, uma vez que o seu empregador conceda e permita, você pode fazer 30 minutos de intervalo e sair meia hora mais cedo ou ter entrado meia hora mais cedo, tá? Isso fica a cargo dessa comunicação, desse relacionamento entre o empregado e empregador. Jornada de trabalho noturno. O trabalho noturno, ele é executado entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Para as pessoas que trabalham nesse horário, será acrescido 20% sobre a hora diurna, além do fato da hora noturna ser computada como 52 minutos e 30 segundos. O que quer dizer isso? A hora, ela é composta de 60 minutos. Porém, no trabalho noturno,
a hora é composta de 52 minutos e 30 segundos. O que isso quer dizer? Vamos dizer que você faz uma hora extra e fica trabalhando até as 10h30, até as 10h30, 10h40, ou seja, 11 horas, que seja. A questão aqui, houve um excedente, ou seja, ultrapassou as 10 horas da noite. Então, sobre essa hora extra, você tem um direito também a hora noturna. Isso quer dizer que essa meia hora trabalhada dentro do horário noturno, ela vai ter que ser convertida em hora noturna. Como eu disse, a hora noturna, ela não é computada em 60 minutos, e sim 52 minutos e 30. No caso desse funcionário, vai ser pago a hora extra vai ser elevada à noturna, e ele vai ganhar o adicional noturno proporcional ao tempo trabalhado. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu quero 20% sobre de adicional noturno. Mas peraí, você trabalhou meia hora na hora noturna. Então, você vai ganhar proporcional à hora trabalhada, ok? Por isso é importante saber fazer a redução de hora noturna para poder computar. Então, primeiro, levanta-se a hora extra, ver quanto foi a hora extra dentro do horário noturno, equipara a hora noturna, a hora normal, a hora noturna, e lá no final, quando você vai trazer tudo isso para valor, aí você vai computar o adicional noturno também. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita, ou seja, só é verdadeira a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Eu não posso chegar, por exemplo, para o funcionário e falar para ele, não, você vai trabalhar lá na Conchinchina do Sul. Então, eu estou te transferindo, sem que haja um consentimento do funcionário. Ainda assim, desde que também não resultem direta ou indiretamente em prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da infringente garantia, tá? Ou seja, tornando-se nula até mesmo a parte do contrato de trabalho dele. Concluímos aqui a aula sobre jornada de trabalho. Qualquer dúvida, não hesite em anotar para que nós possamos tirar as suas dúvidas posteriormente. Ok? Então, muito obrigado por ter ficado assistindo toda essa aula, é bastante informação. Reveja esse vídeo quantas vezes você achar necessário, ok? Até mais!